Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal e no dia de hoje eu vou aproveitar para fazer uma análise aqui de Banco Inter, né, das BDRs aí de Banco Inter que estão sendo negociadas hoje na Nasdaq, né, fizeram a abertura ali então do IPO na Nasdaq, né, Banco Inter fez a migração do mercado nacional para o mercado global, né, e agora nós tivemos então as stocks, né, de Banco Inter sendo negociados na Bolsa Americana e projetados agora aqui para a Bolsa Brasileira através das BDRs que possuem o código INBR31. Tá? Em resumo, Banco Inter fez então um grupamento de ações, né, onde ele pegou aqui 6 BDRs, ou perdão, 6 ações de BID4 ou 6 ações de BID3, né, e transformando em uma BDR, ou então no caso da Unity, né, eles pegaram aqui a proporção de 2 para 1, sendo 2 units para cada BDR. Tá? E Banco Inter, então, utiliza a proporção de uma BDR para cada estoque. Então, a gente chegou na conclusão de que, assim como o Nubank, que possui 6 BDRs para cada estoque, né, Banco Inter fez esse grupamento, vamos dizer assim, antes, levando para o mercado americano, e aí chegando no mercado americano valendo 1 para 1, né? Então, tanto uma BDR, cada BDR de Banco Inter hoje equivale a uma estoque, né? Que é com o código INTR na Bolsa Americana e na Nasdaq, beleza? Então, em resumo, né? É o que a gente conseguiu analisar ali a respeito disso, tá? Então, alguns dados aí de Banco Inter, a gente vê que o que a gente espera ali para o Banco Inter, né? O mercado global está em tendência de aumento das taxas de juros, né? Tanto o mercado americano como a gente pode ver o mercado europeu, né? Japão querendo começar ali a aumentar a taxa de juros, a gente viu Suíça aumentando a taxa de juros, a gente viu Inglaterra aumentando a taxa de juros, então as maiores economias aí do planeta aumentando suas taxas de juros para controle da inflação, né? E se a gente vê, né, o mercado americano, né, subindo uma taxa de juros de 0,75 pontos, né, subindo 0,75 pontos da sua taxa de juros, a gente percebeu que eles tiveram que fazer um aumento um pouco acima do que estava projetado, que era de 0,5, né, pontos. Eles fizeram um aumento um pouco acima do que estava projetado para poder controlar a inflação, o que pode levar a um temor ali da gente imaginar que os Estados Unidos provavelmente não deva conseguir fazer o que eles pretendem, que é aumentar gradativamente a taxa de juros para o mercado não sentir tanto impacto, né, do que aumentar tudo de uma vez. Então a gente já vê que não foi possível aumentar tão pouco e já tiveram que aumentar um pouco mais. A gente pode chegar então, portanto, a uma conclusão de que a inflação está um pouco mais descontrolada, vamos dizer assim, do que eles gostariam, né? E com a tendência de aumento da taxa de juros, com a inflação mais alta, a gente pode vir a ter uma perspectiva um pouco mais baixa ali de rendimentos, né? Uma margem um pouco mais espremida ali de Banco Inter, assim como no Nubank, que tem a mesma característica, vamos dizer assim, tá? A gente vê também um cenário global de uma possível recessão, muita gente especulando ali que a gente pode estar entrando numa recessão, né? Depois eu vou tentar fazer uma análise ali também do IBOV, né? Da B3, né? Para a gente poder verificar o que está acontecendo ali, né? Com o mercado nacional e até onde a gente pode chegar a nível de preço. Mas, a princípio, o que nós estamos vendo aqui é que se caso tiver uma recessão econômica, a gente vai ter ainda mais aumento na taxa de juros, ainda mais inflação e provavelmente prejudicando ainda mais aí as ações e margens de lucro de Banco Inter e também de Nubank, né? Então, esse cenário não colabora muito ali para as ações e a gente pode ter sim um pouco de queda ainda antes de estabilizar os preços de Banco Inter, como a gente já está vendo aqui nas variações ocorrendo, né? Porém, entretanto, todavia, vamos para os lados positivos agora, né? Banco Inter apresentou lucro
constante ali nos últimos trimestres, né? A gente tem lucro aí de 19,25 milhões no terceiro trimestre de 2021. A gente teve aqui um lucro de 6,4 milhões, né? Uma queda de praticamente quase 70%, foi 60 e poucos por cento, né, de queda no lucro, tá? No quarto trimestre de 2021. Porém, agora no primeiro trimestre a gente já teve, né, 27 milhões, então foi uma alta bem bacana ali, né, dos lucros de Banco Inter sendo apresentados para o mercado, tá? A gente também teve Banco Inter atingindo o recorde de clientes. Banco Inter chegou a 18,6 milhões de clientes no primeiro trimestre de 2022, né, superando aí o quarto trimestre de 2021, né? A gente tem aí um cenário, né, macro para Banco Inter de um crescimento expressivo agora entrando no mercado americano. Então, clientes americanos entrando para Banco Inter. Hoje a gente está bem estabilizado ali no mercado nacional, né? A gente vê Banco Inter, né, relativamente sólido aí no mercado nacional, mas expandindo agora para os Estados Unidos. Então, a gente pode vir a ter uma grande aquisição de clientes americanos, né? Empréstimos sendo negociados a taxas americanas e que são bem abaixo aí das taxas brasileiras, e isso pode sim influenciar o crescimento de Banco Inter, facilitando um pouco mais com uma taxa de juros menor, né? Agora, o que a gente vê aqui, não vou entrar muitos em méritos a nível de inadimplência, enfim, isso não é uma análise fundamentalista, é uma análise gráfica, então vale a pena a gente pegar alguns dados, né, fundamentalistas para a gente poder tentar pensar aqui em projeções de preço para Banco Inter. Então, dentro desse cenário global, o que eu vejo para Banco Inter são duas opções, obviamente, que é a opção de alta, a opção de baixa, né? A opção de baixa que eu projetaria seriam duas opções. A gente tem Banco Inter, né, com o topo, oh meu Deus, com o topo alcançado nessa região a princípio. Óbvio que a gente não tem como calcular qual é o topo, né, dos preços, porque hoje em tese é o primeiro dia, né? Vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui um fundo, né, nessa região de preços e um fundo nessa região de preços inicial. Vou traçar aqui três projeções de FIBO para a gente entender. O primeiro de todos é o primeiro topo atingido pelo rompimento do primeiro fundo, certo? A gente tem o primeiro topo de projeção. Antes de fazer o restante, vamos chegar aqui a alvos de 100% da FIBO, que é 18. Vamos chegar a alvos aqui de 161.8 da FIBO, que é na região dos 16,70. E um outro alvo aqui de 261.8, que é na região de 14,70. Isso a gente está colocando, e eu vou colocar aqui algumas linhas para ficar mais fácil a gente ver isso depois, né, nas próximas projeções, tá? Então vamos traçar essas linhas para a gente ver o que a gente consegue encontrar de confluência aqui nas projeções e tentar imaginar, né, onde seria mais provável dos preços chegarem aqui a Banco Inter. Então a primeira relação que eu vejo é essa projeção, tá? A gente vê que existe uma formação de topos abaixo do que os topos anteriores. Então a gente tem aqui um topo, este topo sendo formado abaixo deste topo, né? Isso a gente não vai nem considerar ainda como um topo também, né? Mas a princípio, mas eu vejo que é bem provável que nós tenhamos neste canal de baixa um novo toque no topo deste canal. Então vamos jogar aqui numa cor marrom para a gente ver que é um canal de queda, né? A gente vê que os preços então chegaram ao meio do canal, atingiram o topo, recuaram até o meio do canal, voltaram para o topo, certo? Recuaram até o meio do canal, tiveram um respiro para voltar aqui no meio do canal, e agora a gente está na decisão de se a gente vai voltar agora para o topo do canal ou se a gente vai voltar para o fundo do canal, né? Para o fundo do canal. Deixa eu até colocar aqui mais para cá, que já tem até confluência de preço aqui com 127% da região. E vale a pena a gente marcar essa região, então, a princípio também. A gente já vê que ela é inclusive uma região que tem o toque justamente no fundo do canal traçado, né? Então, a gente já tem duas confluências ali de valores, tá? Então, iniciando as nossas projeções, tá?
A primeira projeção é pegando o primeiro topo ao primeiro fundo, a gente projeta para baixo e consegue chegar nessas confluências de preço. A gente viu que ele está dentro de um canal de baixo. Eu imagino que a gente deva voltar para essa região a princípio, tá? Mas o mercado a gente já tem um pouquinho mais de informação, a gente já viu que existem aqui topos abaixo de topos e algumas pessoas também podem entender que isso é a formação de um pivô, né, de um pivô de baixo. Então vou apagar essa projeção, a gente já fez os traços, né, e os valores, então vou apagar essa projeção e vou traçar isso como um pivô de baixa e vamos projetar esses valores para baixo. Então, traçando isso como um pivô de baixa, a gente pode entender que Banco Inter pode também estar fazendo um pivô de baixo, chegando aqui aos preços de, olha que interessante galera, 127 confluindo com valores que a gente traçou, né? A gente tem aqui ó, a região de 168 também praticamente confluindo com outra média, né? E a região aqui ó, de 261 praticamente confluindo aqui com outra região de preço que a gente traçou anteriormente, tá? E então, a princípio, eu não sei se a gente vai chegar aqui no 100%, acredito que a gente deve cair talvez mais aqui para a região do 127, né, dessa proporção, ou talvez até nessa região de preços, que a gente também tem a região traçada anteriormente, junto aqui com uma região de 161.8, então essa região pode ser uma região de preços que a gente deva também estar sujeito a chegar, a gente possa estar sujeito a chegar, vamos dizer assim, tudo é expectativas, tá galera, isso daqui não tem como a gente definir se isso de fato vai acontecer, tá? Em terceiro lugar, o que a gente pode estar vendo vou apagar tudo isso daqui agora, né? Vou apagar tudo isso aqui agora, vou deixar aqui esses preços para a gente lembrar, né? Vou apagar isso aqui agora, o que a gente pode também estar vendo é que isto foi, ou será, isso não é, para mim, eu não vejo isso como uma formação de fundo duplo. A princípio, né, a gente está no 15 minutos. No gráfico diário, isso não tem cara de formação de fundo duplo. No gráfico de 60 minutos, tá? Isso para mim só vai ter cara de um possível fundo duplo se este próximo candle ou os próximos candles. Interessante seria que este candle já fizesse isso, né? Fizesse já de cara um rompimento para mostrar força, né? Entendendo, levando, né, a gente a entender que isso seria um trap, né? Um falso rompimento do fundo duplo, levando então os preços ao mesmo patamar e a gente teria aqui uma possível, né, reversão para alta. Mas dentro do cenário econômico que a gente vê, talvez eu imagine que isso não seja tão viável, isso não vá acontecer como um fundo duplo, né? E a gente deva assim voltar a fazer um teste agora no fundo do canal. Então se a gente fizer a nossa terceira projeção de Fibo, que é pegando o topo, o último topo, né? Perdão, o topo histórico, que no caso foram de 2-3 dias de negociação, até o fundo duplo, a gente consegue projetar que praticamente a região de 100% da Fibo voltou a tocar aqui na região que também foi traçado do primeiro Fibo, que foi traçado pelo quadradinho no segundo Fibo, e a gente volta a ter aqui, né, vou botar uma bolinha agora para diferenciar o terceiro Fibo traçado nessa região. Então é bem provável, opa, fiz alguma cagada aqui, é bem provável que a gente deva ter algum toque aqui nessa área, nessa região, né, de preços. A gente pode ver que tivemos 3 confluências de projeção de Fibo nessa região. Então, a princípio, meu primeiro alvo forte para Banco Inter seria a região. Olha que interessante, guys, também. A gente tem, né, deixa eu colocar aqui, voltar mais para cá, para ficar um pouquinho mais fácil a gente ver. A gente tem aqui a região de 61.8, ou praticamente aqui, 100%, né, tendo como toque no fundo. Então, talvez tenhamos essa movimentação de preço agora de Banco Inter, que é o que eu posso imaginar que isso seja possível de acontecer. Obviamente que ele não vai cair reto, a gente pode talvez também ter esse tipo de movimentação, desce, né, até essa região, sobe até essa região e volta a descer depois até essa região. Enfim, não estamos tentando
adivinhar o que vai acontecer com o Banco Inter. O que eu quero mostrar para vocês é que temos 3 confluências de preço junto, né, 3 confluências de projeção de FIBO nessa região junto com o fundo de um canal. Então é bem provável que a gente deva atingir essa região, tá? Aqui a gente tem um 61.8, né, um pouco distante até, né, da região. Então pode ser também uma possível área que a gente deva alcançar depois. Então, a princípio, eu pensaria em compra de Banco Inter, né, nessa região. O que a gente vê também é volume caindo, né? O volume de Banco Inter está caindo, volume de negociações. Antes de a gente voltar para um patamar de alta, não tem muita região para queda de volume, então pode ser que a gente continue caindo por mais alguns dias e depois a gente deva ter o rompimento dessa queda, entrar com um pouquinho a entrada de volume maior, tá? O que a gente vê a nível de estocástico é que o estocástico já está sobrevendido nos 60 minutos. A gente pode ter sim, né, uma estabilidade talvez aqui do estocástico por um período e depois voltar a subir, o que leva a gente a um possível alvo nessa região. Se a gente pensar que os 50% entre 51 e 61.8 também é fundo de canal, né, e que também foi uma região de preços das FIBOs anteriores, né, tanto no quadrado aqui quanto na linha, a gente consegue entender também. Deixa eu pôr aqui como bolinha, vai ficar bem confuso para vocês, né, esse monte de coisa, esse monte de informação, mas isso daqui também pode ser, talvez, né, não vindo direto para cá, a gente pode vir a ter, né, uma movimentação de preço mais direcional, chegando aqui nessa região e replicando aqui para a média do canal, para depois a gente talvez ter essa queda de volta aqui até este fundo do canal, tá? Isso o que a gente está projetando aqui é basicamente confluências, né, de projeções de FIBO que alcançou essa região, que alcançou essas regiões. Então imagino eu que a princípio a gente deva ter esses toques aqui antes de uma alta, tá? A alta eu veria apenas se a gente tivesse, né, uma região, vamos pegar aqui, por mais que seja no meio, uma região onde a gente deva ter aqui um rompimento deste canal de baixo, né, independente da altura que ele rompa, a gente volta a ter aqui um toque, né, no topo do canal, e aí a gente começa a pensar em possibilidade de compra de Banco Inter nessa região de preços, né, nessa região de preços aqui, que aí a gente tem um stop mais baixo e a gente tem uma projeção de alvo bem superior, né? Se a gente entender que isso possa ser com o decorrer do dia, né, com o decorrer dos próximos dias, né, caso isso venha a se mostrar que seja um fundo duplo seguido por um trap postergado por um rompimento do trap, né, postergado aqui pelo acionamento, não rompimento, né, pelo acionamento do trap, a gente vê que isso não tá com cara disso, né, mas que possa acontecer. Então, se de fato for, a gente vai ter isso acontecendo, né, como foi projetado, um rompimento, possível rompimento do canal com um toque que depois a gente venha a ter essa explosão de preço. Basicamente o que eu vejo então para o Banco Inter são esses dois cenários, tá? Não entendo que vá ocorrer uma alta no momento, o cenário não está favorável a princípio, apenas a gente tem uma expectativa de juros futuros caindo, então no curto prazo eu não vejo esse cenário ainda de alta sendo concretizado. Assim como no Nubank, a gente deva ter ainda perspectivas de queda pela dificuldade, né, de rentabilizar o capital com inflação e juros altos, principalmente ali. Apesar de ter uma grande possibilidade de expansão agora no mercado americano, né, a gente ainda vê juros em tendência de alta, a gente ainda vê inflação subindo e apesar de a gente ter aqui, né, estocástico
sobrevendido. Vamos ter que ainda acompanhar nos próximos dias como que vai ser a negociação, mas em tese, particularmente eu começaria a ver possibilidades de compra para Banco Inter nessa região dos 16, 17 aqui, tá? E a região entre os 17, né, 16,5 e 17. Então, com um toque no 17 a gente começa a pensar na possibilidade de ver alguns candles de força compradora, né? A gente consegue ver estocástico cruzado de fato, a gente começa a ver a entrada de volume, né? A gente começa a ver ou perceber aqui que o FR, né, pode estar nessa região. Não veria isso dessa forma, tá? Basicamente essa é a minha análise hoje de Banco Inter. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar aqui nos 15 minutos e a gente fica aí, então, na expectativa de que possa este mercado vir para alta o mais rápido possível e a gente ter, quem sabe, aí lucros excelentes, porque eu acredito muito nas ações de Banco Inter. Confesso que eu acredito mais em Banco Inter do que em Nubank. Ele está mais estruturado aqui no mercado nacional, apresentando lucros recorrentes, e enquanto no Nubank a gente vê ainda apresentando prejuízos, né? Enfim, não sabemos ainda se Nubank está apresentando prejuízos porque quer, para aumentar o seu crescimento, né? Ou se de fato está tendo dificuldades. Então a gente entra nesse mérito aqui em outros vídeos, mas a princípio para Banco Inter, né, a nossa análise é de que possa vir a cair, galera. Isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Isso possa vir a cair um pouco mais, tá? Nessa região de preço, e até mesmo porque se a gente traçar a última projeção aqui de FIBO do fundo para o primeiro topinho, a gente provavelmente vai ter mais confluências de preços, né? Tendo 161.8 nessa região, tendo aqui, ó, 200% nessa mesma região de preço. Então, sim, é provável que tenhamos um pouco mais de queda em Banco Inter. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Se você curtiu, então deixe seu like, se inscreve ali no canal. E se você quiser ver outras análises, outros vídeos, deixa ali nos comentários o que vocês gostariam de acompanhar aqui no nosso canal. Beleza, galera? Um bom dia para vocês, bons investimentos.